Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 5. Um abismo chama outro abismo. A oração, longa com gemidos, em jejum, com lágrimas, sem palavras, pertence àqueles que foram iniciados no espírito da oração, ou seja, na oração no Espírito Santo. Para os não iniciados, esses termos e outros semelhantes significam trabalho. Todavia, não desanime, amigo de oração. Esses que criticam talvez ainda venham a aprender. Nas palavras de Horace Bunner, pode-se dizer que a oração longa, em gemidos e sem palavras, é a forma como nosso mestre orava. Será que o servo não deve seguir o mesmo caminho? Em seu brilhante artigo, A Velha e a Nova Cruz, A.W. Tozer apresenta a nova abordagem e mediação do evangelismo moderno. Penso que ele poderia ter acrescentado um capítulo provocante sobre novas formas de orar. É digno de pena, lamentável e indefensável que tentemos levar quase todas as igrejas a uma bendita hora de oração. E, na verdade, essa, entre aspas, hora bendita é tomada em grande parte por estudo bíblico. Certamente, a Bíblia deve ser lida para que a fé seja gerada, Romanos 10:17, e tenhamos as promessas de Deus como fundamento para a oração. Mas, no fim das contas, reunião de oração é reunião de oração. O fato de muitas igrejas juntarem reunião de oração com estudo bíblico demonstra que elas sabem que são fracas na oração. Mas nenhuma igreja hoje consegue agir com 1 hora de oração por semana, sem falar da meia hora que dedicamos à intercessão coletiva. Para quem nunca desenvolveu uma vida de oração, a exigência do tempo dedicado a ela torna ainda mais estranha a descrição da verdadeira oração mencionada no início deste capítulo. Creio que a maioria de nós terá que enxugar as lágrimas quando os livros forem abertos no tribunal divino e o registro de nossas orações for lido. Em um paradoxo estranho, quem mais ora é quem sente que ora pouco. Uma coisa é verdade, ninguém que ora se vangloria disso. A oração é um caminho de mão dupla. O homem fala com Deus e Deus fala com o homem. Salomão foi sábio quando pediu uma oração capaz de ouvir. Um coração capaz de ouvir. 1 Reis 3:9. Por inferência. Para muitos, a oração é seca, porque só eles falam. Lembro de uma conversa que tive com um adolescente. Você está com algum problema? Sou um rebelde, respondeu ele meio irritado. E como você sabe que é rebelde? Ele me olhou bem nos olhos e disse, porque Deus não me responde mais. E quanto a você, amigo, Deus responde? Depois da ressurreição, Jesus tinha sido visto por mais de 500 irmãos de uma só vez e por milhares de outros que tinham nascido em Deus no Pentecostes e depois dele. Assim, eu me pergunto por que o Senhor escolheu Ananias para visitar um judeu que o buscava e para ir à rua chamada Direita e procurar na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso. Talvez Ananias tenha esperado para ouvir de Deus as orientações quanto ao que ele queria fazer naquele dia. Eu e você deixamos de entrar em contato com vários Saulos de Tarso porque nas devoções matinais pedimos ajuda para viver o dia e nos esquecemos de pedir orientações específicas para nosso testemunho. É impossível viver uma vida cristã sem oração. Ela significa poder, mas oração é igual a mais poder. Recentemente, um piloto de corridas ficou a um fio de ganhar um dos maiores prêmios de automobilismo mundial. Ele arriscou fazer a última volta sem verificar o nível do tanque de combustível. Faltavam poucos metros para a bandeirada de chegada quando o carro parou. Ele fracassou. Enquanto o segundo colocado, que o perseguira por tanto tempo, passou como flecha por ele para ganhar o prêmio tão cobiçado. O quase vencedor estava arrasado. Para o cristão, o local de reabastecimento é a oração. Aleluia! No entanto, queremos ir muito além de reabastecer.
Na magnífica epístola aos Romanos, Paulo fala sobre o testemunho do Espírito, 8,16. Nós cristãos damos a esse versículo apenas uma interpretação, o Espírito testificando sobre nossa justificação. Porém, na vida cristã, o Espírito testifica também de nossa oração, assim como de tudo mais. O advogado dos cristãos está verdadeiramente com o Pai, e falamos com o Pai através do Filho, mas o Pai fala conosco através do Espírito. Jesus é nosso advogado, mas o Espírito é o advogado de Deus Pai. O Espírito testificou a Paulo que ele tinha o verdadeiro peso e espírito da oração. E Paulo disse, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. Não sei com que frequência, se é que o fazemos, paramos para ver se o Espírito Santo testemunha com nossa oração. Penso que a oração seja a linguagem do céu. Um sábio que viveu há muito tempo disse que orar é pensar os pensamentos de Deus. No entanto, creio que oramos o peso de Deus dentro e através de nosso coração. Compartilhamos com Ele na oração. Ela não é mágica, que transforma palavras em linguagem celestial só porque fechamos os olhos. Palavras não viram oração apenas porque as pronunciamos de joelho ou no púlpito, nem porque são sussurradas dentro das paredes de uma igreja. Palavras de Shakespeare sempre me vêm à mente com relação à oração. Polônios perguntou a Hamlet, "O que lês, meu senhor?" O homem melancólico respondeu, "Palavras, palavras, palavras." Da mesma forma, o que dizemos em nossa oração? Palavras, palavras, palavras. Podemos usar palavras sem orar e podemos orar sem palavras. Também podemos orar usando palavras, contudo, existe uma linguagem do Espírito que está além delas, gemidos que não conseguimos articular, aquela linguagem de desafio, palavras que estão acima da linguagem, além dela, são os anseios do coração prometido, com os que querem conhecer a vontade dele e cuidar de um mundo perdido e de uma igreja frágil. Não existe estagnação no Espírito Santo, pois homens santos de Deus falaram sendo movidos pelo Espírito Santo. No início, quando este velho mundo era como uma placa de gelo sem vida, preso no útero escuro do universo, o Espírito se moveu e a Terra veio a existir. Anos depois, o Espírito se moveu sobre o útero da Virgem Maria e trouxe o Filho à existência. Quando esse Filho foi colocado, morto em uma tumba, o Espírito veio e realizou a poderosa ressurreição. No cenáculo, o Espírito pairou sobre os homens, aí o mundo sentiu o impacto dessa ação dele. O poderoso Império Romano sabia que havia homens cheios do Espírito por toda parte. A multidão no templo, em sua grande autoridade, sabia que o Espírito descera sobre os homens no cenáculo. Até hoje, o mundo se abala por causa daquele grupo que esperou a promessa do Pai e foi batizado pelo Espírito. Aleluia! Que se moveu sobre os homens no cenáculo. Por sua vez, eles se moveram em direção às multidões perdidas, e essas multidões também foram movidas pelo Espírito rumo aos outros perdidos. O Espírito Santo não diminuiu o ritmo de suas ações. Com reverência, indagamos se Deus interrompeu sua linha de produção depois que o Espírito desceu sobre Wesley, Finney e outros semelhantes a eles. Nós perguntamos se eles foram aberrações espirituais, esquisitices da graça, excêntricos cujas operações espirituais foram meio diferentes. Vivemos dias tão subnormais que ser apenas normal, de acordo com o padrão de Novo Testamento, nos faz sermos anormais. A despeito dos psicólogos, seguidores de Freud, Jung, como as estrelas mais brilhantes do conhecimento humano, ainda precisamos admitir que o corpo humano é um mistério e que a mente humana é complicada e ambígua. Assim também são as profundezas humanas que apenas o Espírito conhece. 1 Coríntios 2, 11. Ainda assim, se o Espírito Santo é poder, precisamos aprender a controlar o acelerador. E se o Espírito Santo é uma pessoa, e ele é
Então precisamos realmente aprender a deixar que ele nos opere. Admito que fico ressentido quando uma pessoa que não conhece o Espírito, de repente, encerra uma reunião de oração que o Espírito claramente está controlando. Não é possível que a carne decadente seja tão estúpida. Não é possível ligar e desligar o Espírito Santo quando ligamos e desligamos as luzes do santuário. Se o presidente da República nos convidasse para ouvir uma palestra dele, ninguém ousaria sair por um mero impulso. Costumamos agir sobre a promessa de Cristo de que 2 ou 3 reunidos em seu nome, mas se estivéssemos reunidos em seu nome, teríamos sido reunidos pelo seu Espírito. Estou convicto de que brincamos com o Espírito Santo, inclusive na oração. Como são triviais os pedidos que ouvimos em uma reunião de oração comum. Na oração, precisamos de pessoas santas, porque elas são ousadas, buscam o Espírito e sentem o toque dos anseios divinos. Como seu mestre, gente santa também conhece muito pranto e lágrima. Agradaria a Deus se nossos seminários dedicassem um período especial a cada ano para treinamento em oração. Satanás teme a oração e seus efeitos com todos os ângulos. Em toda oportunidade ele tenta reverter o impulso de orar, pois ele sabe que quem ora no Espírito Santo é perspicaz. Por muitas vezes o inferno se encolheu devido a ataques de gente que implantou o reino dos céus com violência. Lemos no livro de Atos que demônios gritaram: "Conheço Jesus e conheço Paulo." Como Paulo sabia orar no Espírito Santo? O inferno estremecia em fúria. Dizem que Maria, a sangrenta, teve mais medo das orações de John Knox do que das botas dos soldados. O diabo não é menos inteligente do que a rainha. Ah, irmãos, nesse tipo de oração, a maioria de nós se sente como um verme. Isaías 41:14. Uma experiência abençoada desde que não seja uma falsa humildade. Há vários anos, em Dundee, na Escócia, li em pé e reverentemente a inscrição magistral na pedra angular da Igreja de São Pedro, onde Robert Murray Cheyne foi pastor. Ele conhecia bastante o livro de Hebreus, então conversava sobre ele com os judeus europeus eruditos. Suas preferências como estudioso lhe davam apetite pelos melhores poetas clássicos gregos. Mantinha seu diário a salvo de espiões escrevendo em latim. Era musicista talentoso, dentre os hinos que compôs Jehová Tsekenu e When the Passing Word is Done, como quando este mundo efêmero acabar. Lhe renderam lugares entre os imortais. Ele também pintou belos quadros. No entanto, Robert Murray se destacou com uma arte muito mais do que em qualquer dessas, ou até do que em todas juntas. Ele é lembrado como um homem de oração. Igrejas maiores do que a dele lhe ofereceram bons salários, porém ele recusou todas as ofertas graciosamente. Ele estava contente com sua porção, porque nenhuma outra igreja lhe oferecia mais tempo para orar. Como Deus é real! Disse para si mesmo uma vez: Deus é a única pessoa com quem posso conversar. Após a morte desse pastor santo, um homem foi visitar a igreja majestosa. O sacristão lhe mostrou tudo. Alguns dos livros de McCheyne ainda estavam por lá. "Assenta-se aqui", disse o esperto sacristão, levando o jovem visitante até a cadeira que McCheyne costumava se sentar. "Agora, coloque os cotovelos na mesa." O visitante obedeceu. "Cubra o rosto com as mãos." Mais uma vez o visitante obedeceu. "Agora deixe as lágrimas correrem." Era assim que o Sr. McCheyne fazia. Em seguida, o visitante espantado foi conduzido até o púlpito em que o apaixonado McCheyne derramava sua alma diante de Deus e entregava a mensagem de Deus à congregação. "Apoie os cotovelos no púlpito", orientou o idoso sacristão. Os cotovelos foram colocados no lugar. "Cubra o rosto com as mãos." O jovem obedeceu.
Agora deixe as lágrimas caírem. Era assim que o Sr. McShane fazia. Para ser muito mais para Deus, temos que estar muito mais com Ele. Jesus, a figura solitária, jejuando no deserto, conhecia o pranto copioso com lágrimas. Ninguém que é movido por compaixão deixa de derramar lágrimas. Jeremias foi um santo soluçante. Jesus chorou, Paulo e João também. E Anne Bounds disse: há lágrimas que não passam da ponta do iceberg. São manifestações de emoção. Mas existem lágrimas, as que são sangue que vem do coração. Irmãos, no ministério, oro para que eu e você ansiemos por essa arte santa da intercessão. Segundo minha opinião, o ministro deve fazer duas coisas: orar e pregar. Os poderosos da igreja primitiva dedicaram a oração e a palavra e deixaram para os diáconos a tarefa de servir as mesas e visitar os enfermos. Até os diáconos eram homens de fé e do Espírito Santo. Em nossos dias, porém, parece que a qualidade para um diácono é ter um pouco mais de dinheiro do que os outros membros da igreja. Como precisamos de diáconos e pregadores segundo a Bíblia. Não faz muito tempo que fui pregar em uma igreja em que um homem bom havia renunciado ao cargo de diácono. Ele disse: não estou conduzindo minha casa como deveria e, portanto, de acordo com a Bíblia, não me qualifico para essa posição. Aleluia! Que alma sincera! A igreja primitiva orava, toda a igreja que passou por avivamento orou, todo participante de avivamento em oração conheceu a labuta. Embora existam alguns intercessores em lágrimas por trás da cena, garanto que a oração é estranha à cristandade moderna. Durante uma conferência bíblica na Inglaterra, conheci um homem de boa constituição que trabalhava no fundo das entranhas da terra como mineiro de carvão. Em uma conversa tranquila, ele me disse que conhecia um pouco do peso pelo avivamento. Contou que, devido ao anseio pela oração, trabalhou 21 dias no calor opressivo da mina de carvão, sem alimento e com o mínimo de água possível. Depois desse tempo de oração, ele emergiu espiritualmente renovado e sem qualquer dano físico. Aleluia! Havia aprendido a orar no Espírito Santo. O meu Salvador, digo mais uma vez, com mais insistência do que antes, ensina-me a orar, implanta em mim todas as disposições necessárias para a oração do Espírito Santo. Torna-me humilde, simples e dócil, que eu faça tudo o que está ao meu alcance para me tornar assim. De que adianta minha oração se o Espírito Santo não ora comigo? Vem, Espírito Santo, vem habitar e agir dentro de mim. Toma posse de meu entendimento e de minha vontade. Dirige minhas orações, não apenas no momento da oração, mas em todos os momentos. Só sou capaz de glorificar a Deus e me santificar se for por ti. Frase de John Nicholas Grow, 1750. Confira o próximo capítulo. Deixar de orar é pecado.